Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje reunidos mais uma vez. Vamos fazer um bom bate-papo no jeito de vencer e vamos levar para vocês aqui uma série de informações muito legais para ajudar vocês no mundo atual, do jeito que o mundo está vivendo hoje e como que você pode trabalhar nesse mundo e obviamente estar bem, né? Porque o nosso grande projeto de vida é ter resultado na vida, mas ter saúde, ter qualidade de vida e principalmente qualidade de vida emocional, que isso é o mais importante para nós. E vai estar com a gente aqui o Gabriel. E aí, beleza, Gabriel? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo em paz? Legal. O Gabriel vai ajudar no bate-papo, né? Fazendo aqui as perguntas e vamos aqui, vamos essa Sacudir o noite, né? bambu. Vamos sacudir com a galera aqui para a turma ficar legal e bacana. Vamos lá, fica com você. Cara, e aí pessoal, tranquilo? Então, eu tava vendo ontem, você fez uma palestra, né? Sobre o mundo VUCA. Eu nunca tinha lido sobre, nunca tinha visto é, o que é. Vi que você fala sobre é uma força de vontade, ele tá ligado ao quê? O que é o mundo VUCA? Ah, legal. Ontem eu estava em Ibaiti, no Colégio Militar, batendo um bom papo com os professores lá. Um abraço para eles, né? Foi um momento muito especial. O mundo VUCA, ele é uma teoria que está nascendo com a atualidade, com o mundo atual hoje, né, que está em grande transformação. E o VUCA nada mais é do que abreviaturas, né, que são coisas ligadas à volatilidade, à ambiguidade, ou seja, tudo aquilo que a gente sofre durante esse período de mudança. Né? O mundo está mudando muito rápido e as pessoas estão sofrendo com a mudança. E isso está ocorrendo em virtude de qual situação? Todos os especialistas hoje que fazem pesquisa sobre isso têm muito claro para eles algo assim. Num curto espaço de tempo, nesse espaço provavelmente de 2000 a 2030, vão ocorrer 90% das mudanças da humanidade. E do ano zero de Jesus Cristo até 2020 vai representar 10%. E a gente está sentindo isso na pele o tempo todo, não tá? Ou seja, tudo muda, tudo muito rápido. Veio pandemia, a gente mudou tremendamente, terminou a pandemia, estamos mudando, ou seja, a mudança não para, é uma mudança constante. É uma evolução do ser em si? Ou que tipo de evolução? Por conta da tecnologia, do avanço tecnológico? Exatamente, ou seja, existem mudanças que nós provocamos, existem mudanças que nos provocam. Então, essa mudança que o mundo está vivendo hoje é uma mudança que o pensamento tecnológico, as mudanças, as interações provocam aqueles que estão num estado de conformidade. E quando isso vem muito forte, provocando essas mudanças de maneira muito rápidas, né, as pessoas começam a ter algumas sensações no seu estado emocional. Vamos pegar um exemplo bem simples, né? Meu pai, por exemplo, foi contador de fazenda. Depois de muitos anos, ele comprou um bar, ele se aposentou dono do bar. Ou seja, não ocorreu mudanças drásticas durante o processo de vida dele. Já ao contrário, na atualidade não, cara, você começa algo, daqui a pouco já mudou, daqui a pouco mudou, veio um aparelho novo, um negócio novo, né? Estamos agora falando de inteligência artificial, não é isso? Dizendo que o Google está se aproximando de um período diferente, que a inteligência artificial vai mudar tudo. Olha que velocidade isso tudo. As coisas mudaram muito de 2 anos para cá, né? Principalmente por conta da pandemia, essa necessidade de evoluir tecnologicamente, dizendo, né? É exatamente isso. Só que isso provoca nas pessoas doenças. Ontem, por exemplo, falando com um professor, estava dizendo para eles, puxa, muitos de vocês chegam ao final do ano cansado, não chega? Chega, a gente chega acabado. Aliás, tem uma surpresa, tá? Vamos quebrar esse mito de chegar no final do ano cansado. Vocês vão descobrir algo aqui hoje que vocês vão se encantar e que vai mudar a vida de vocês. Porque esse papo é uma crença. E é isso que nós vamos falar sobre hoje na noite. Né? Durante esse nosso bate-papo, nós vamos falar sobre isso. Para mostrar que, apesar de toda essa interferência do mundo VUCA entre nós, se a gente cuidar legal do nosso processo mental, a gente vai conseguir passar por isso de uma tranquilidade, de uma maneira muito sábia e natural da vida. Bom, mas explica para mim então, explica para o povo o que é o mundo VUCA, como funciona, até chegar na parte que diz sobre a força de vontade mesmo, o esgotamento, né? Esgotamento do ego significa o seguinte: esse mundo tão volátil, tão cheio de mudanças e tão cheio de ambiguidades,
Ou seja, são muitas coisas ao mesmo tempo, tudo acontecendo, pressão, pressão por resultado, pressão por lucro, a empresa tem que dar resultado, a educação tem que ter nota no IDEB, a saúde tem que ter resultado melhor, todo mundo está sendo mapeado, monitorado e analisado de alguma forma. O cara é vendedor, ele tem que cumprir meta, o cara é da produção, ele tem que produzir mais rápido, mais ágil, em menor tempo, e isso provoca nas pessoas uma mudança do estado emocional. E a primeira reação que provoca no estado emocional é o medo. O medo é a primeira sensação que vem no coração das pessoas. As pessoas começam a sentir medo, começam a se sentir insegura com essa situação. E o medo, se não for cuidado, ele pode ir para um estágio profundo e levar as pessoas a ficarem doentes. As pessoas vão se adoecer. Porque depois do medo começa a vir estresse, começa a vir uma série de fatores, né, que vai levando as pessoas, por exemplo, a ansiedade. Fiquei com medo, fiquei ansioso. Depois do medo vem a ansiedade, depois da ansiedade vem o estresse. E aí eu fico estressado. E aí esse é o cuidado que eu tenho que ter. Então, se eu não observar que esse mundo todo está me envolvendo nesse processo, se eu não observar que eu estou tendo medo de algumas situações que estão acontecendo, isso vai crescer a minha ansiedade e logo quando eu vejo eu estou estressado. E ao não olhar para isso, eu não estou olhando para a minha saúde emocional. Então esse mundo VUCA hoje você julga que é o que está trazendo essas novas doenças do século XXI, como ansiedade, depressão, não sei o que mais a gente pode chamar, a bipolaridade. Exatamente isso. Se a gente for conversar hoje com o pessoal da educação, TDAH tem de monte, né? O pessoal está com muitas doenças, as crianças já estão vindo com muita coisa, ou seja, é uma velocidade tão grande de mudança que começa a provocar, aprendi hoje, já não sei mais amanhã. Isso gera medo, gera insegurança num funcionário. E o mundo não vai voltar a ser como antes, onde a gente tinha um período, um espaço maior de tempo para poder se acostumar. O que dita é que cada vez vai ser mais rápido. Exatamente isso. Voltar não vai voltar mais. Ele vai acelerar. Tá, mas se ele não vai voltar mais, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que entender como é que a gente funciona. Como é que é o nosso mecanismo interno, né? Como é que é o nosso mecanismo mental, como é que é o nosso mecanismo cerebral para as mudanças poderem acontecer nas nossas vidas. Entendi. Então é importantíssimo a gente se conhecer primeiro dizendo como ser humano mesmo. Como que funciona a nossa mentalidade, o padrão de comportamento nosso, né? Então, aí tem o que nós chamamos de esgotamento do ego. O que é o esgotamento do ego? O esgotamento do ego é como é que vamos expressar isso de maneira bem legal? É como se fosse uma forma de pensar. Criou-se uma forma de pensar para o homem que ele tem algo chamado esgotamento do ego. É uma forma de pensar, tá? Então, o que aconteceu? Agora, recentemente, né, tem uma psicóloga chamada Verônica Job, ela é austríaca, e ela desenvolveu uma série de estudos sobre o esgotamento do ego. E ela fez umas descobertas muito interessantes e que vale a pena a gente falar sobre isso. Então, o que ela descobriu? Ela descobriu que quando você tem um pensamento limitado, o teu esgotamento do ego é maior. Ou seja, você começa a trabalhar e você acredita que você está perdendo energia no cérebro. Tá? Energia no corpo nós perdemos, realmente nós nos cansamos, a musculatura cansa e assim por diante. E aí, quando você vai acreditando nisso, quanto mais você acredita, mais chega no final de tarde cansado, acabado, estressado. Aí tem gente que vai para casa e fala o quê? Poxa, vou tomar uma. Quando ele vê, ele está tomando uma segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, e ele passou a ser dependente de algo que possa ajudá-lo a vir para essa condição de melhoria. Agora, ele também pode chegar em casa e fazer o quê? Comer muito, comer além do normal. Ele busca um estímulo, um outro tipo de estímulo. É como se fosse uma recompensa. Ele está buscando uma recompensa. Então ele busca uma recompensa onde? Em fazer alguma coisa que vai recarregar as suas baterias, que vai recarregar a sua energia. Aqui que está a condição dele. O esgotamento do ego, a grosso modo, seria o esgotamento de uma bateria interna, da minha bateria. Exatamente. Ou seja, é como se a bateria fosse descarregando, mas é uma forma de pensamento. Ele pensa que a bateria está descarregando.
E ele imagina que a bateria está descarregando. E quanto mais ele imagina, mais ele reforça o seu ser interior. Ou seja, é como se ele fosse criando para ele uma crença limitante. Aí vem essa psicóloga e começa a fazer alguns estudos. Bom, a gente parou no... É como se eu precisasse recarregar a bateria no fim do dia. É isso? Exatamente. Esse é o pensamento de quem tem uma mentalidade de que o ego se esgota a partir do cansaço, a partir do fazer as coisas. E é importante deixar isso bem claro. Nós temos que separar a questão do pensamento, que é a criatividade, que é os sonhos, que é o fazer as coisas, do corpo. O corpo cansa, precisa de descanso, precisa de reparo, precisa de sono, tudo aí está ok. Só que quando eu acredito que eu não sou capaz, eu potencializo isso em mim. É a mesma coisa quando você nasce numa família e você diz assim para os seus pais: pai, eu quero ser médico. E o teu pai vira para você e diz assim: cara, você nasceu numa família pobre, cara, você não vai ser médico nunca. Nós não temos dinheiro para isso, cara, isso não é possível. O que o teu pai está fazendo com você? Ele está fazendo com você um reforço. Ele está reforçando em você a impossibilidade de conseguir. Agora, quando você tem alguém, você tem um pai, um familiar, seja lá quem for, que vira para você e fala para você: você é capaz, cara, você consegue, você tem essa condição. Aí você começa a acreditar que é possível, independente se a bateria enfraqueceu ou não enfraqueceu. Aqui que está o jogo. Então eu passo a acreditar que eu tenho essa capacidade. Eu passo a acreditar que é possível. Quer ver um negócio legal na faixa de idade de vocês? Você já deve ter visto, cara, é legal falar disso, né? Alguém que a gente olha e fala assim: puxa, o cara conquistou uma gata, olha que mulher bonita, né, meu? E parece que ele não é tão cheio de pose assim. Conversa com ele, vai ver o que ele vai dizer pra você. Ele não tem visão limitada. Quando você perguntar, ele fala: não, cara, eu tenho capacidade, eu sou o cara, eu sou bom nesse negócio. Ou seja, ele tem uma autoestima elevada, ele está preparado para isso. Agora, se eu não tenho essa consciência de que o mundo VUCA provoca todo esse barulho em mim, e eu acredito que esse barulho pode me destruir, aí eu não vou conseguir, eu não tenho sucesso, as coisas não vão crescer. Olha se não há uma mentalidade instalada. Todo mundo dizendo: o mundo não está fácil, o mundo está difícil, as coisas não vão ser fáceis daqui para frente. Quantos você escuta falar: está cada vez pior, no meu tempo era melhor, hoje as pessoas não têm educação, hoje não tem isso, não tem aquilo. Nós estamos reforçando uma crença de que não é possível. Eu vejo isso até no mundo onde eu estou, que é o mundo da espiritualidade, onde eu atuo, as pessoas acreditarem que vai ser pior. Mas não é esse o olhar. O olhar é: e se eu criar um padrão mental, de que é um padrão mental que eu posso buscar os melhores resultados, eu não vou ter esse esgotamento. Eu não vou chegar no final do ano cansado, acabado e tudo mais. Posso usar o meu próprio exemplo. Eu acordo 5 horas da manhã, tem dia que vou dormir, são 11 horas da noite, eu leio muito, estudo muito, viajo quase todos os dias. Mas você está esgotado? Não. Eu estou com energia a 1000. Mas por que você não está esgotado? Porque eu acredito que essa minha capacidade não vai se esgotar. Mas o corpo cansa? Claro que o corpo cansa. Aí eu tenho que descansar no final de semana, tenho que repor as minhas energias para o meu corpo, tenho que me alimentar corretamente, tenho que comer legal, né? Não posso cometer exageros, que daí meu corpo vai gritar. Mas só que a minha intelectualidade, ela não se esgota, ela não cansa. Então eu não fico agressivo, eu não preciso ficar ranzinza, não preciso ficar arrumador de confusão, ou seja, dá para repor essas energias todas, mas eu tenho que acreditar nisso, que isso é possível. Então aqui está a grande diferença desse novo modelo de pensamento. É como se a bateria não se esgotasse, então. O físico esgota, mas o mental, ele é ilimitado. Ele esgota a partir daquilo que você acredita. Esgota a partir daquilo que você acredita. Por exemplo, algumas cidades têm um negócio chamado mito fundador. O que é um mito fundador de uma cidade? É quando alguém olha para aquela cidade e fala assim: o povo daquela cidade é tudo assim, ou o povo daquela cidade é tudo assado. Tá? Mito fundador.
Aí o mito começa a se reforçar, não começa a se reforçar? Quanto mais o mito se reforça, ele pode ser um mito positivo. Quando ele é positivo, ele leva aquela localidade para um novo patamar de resultado. Se é um mito negativo, ele vai destruindo aquela localidade. Famílias. As famílias têm mito. Como é que é a sua família? Puxa, minha família é um povo legal, um povo amável, pessoas bacanas, né? São isso, são aquilo. Ó, o mito vai se fortalecendo. Como é a sua família? Não, cara, minha família não é fácil. Povo briguento, arrumador de confusão, né? É tudo isso, é tudo aquilo. Isso vai reforçando o mito. E quando o mito é reforçado, ele passa a ser transmitido. E aí você tem o quê? Você tem um mito de um território, você tem um mito de uma família e você tem o seu mito pessoal. E aí você pega o seu mito pessoal e leva para o teu ambiente de trabalho. Lá dentro você reuniu um grande número de pessoas com vários mitos e esses mitos formam o funcionamento daquela empresa. Então você diz assim, que empresa gostosa de trabalhar. Pensa num ambiente bom, pensa num ambiente gostoso. Ou então você diz assim, cara, é horrível trabalhar naquela empresa. Não é fácil trabalhar naquela empresa. Muito difícil. O clima lá não é legal. As coisas não são gostosas. O que está acontecendo? Está acontecendo um reforço. Então a pergunta é, tá, mas como é que eu começo a mudar o meu padrão? Cara, só de você ficar sabendo que você pensar de maneira diferente, você já muda o padrão, as coisas já podem começar a ser diferentes. Trazer para o estado de consciência. Trazer para o estado de consciência. E como eu trago para o estado de consciência? Eu posso ler, posso ver vídeos sobre isso, eu posso me aprofundar sobre esses temas. Qual outra maneira? Eu posso contar para outras pessoas. O que nós estamos fazendo aqui, contando um para o outro, nós estamos reforçando para nós a quebra do nosso mito de que a gente se esgota mentalmente, né, e vai para um estado que não tem jeito, tá? Nós já estamos quebrando isso. E aí, à medida que nós vamos partilhando isso, à medida que nós vamos formando essa ideia, a gente vai acreditando cada vez mais e melhor. Por isso que é muito válida aquela frase, né, que já tem aí há tanto tempo, né? Você é aquilo que você acredita que é. Aqui está a chave. Você é aquilo que você acredita que é. Então, se você acredita que você é limitado, você acredita que as tuas capacidades são poucas, você acredita que você não consegue, está aí o teu limite. Nós tivemos uma pandemia, não foi isso? Durante a pandemia, teve empresários que se reinventaram da noite para o dia. Eu levei 3 dias para aprender a fazer live. Porque eu fazia live ou eu não fazia nada. Aí você tem empresários que aprendeu a vender no delivery, você tem empresários que aprendeu a ir para a internet, você teve empresário que aprendeu a se relacionar com o cliente de maneira diferente e tudo mais, tá? Mudou, mas ele se reinventou rapidamente. Essa reinvenção parte da habilidade intelectual, do desenvolvimento intelectual dessas pessoas. Ah, mas quando você está falando de desenvolvimento intelectual, você está falando de cara que fez faculdade, que fez pós-graduação. Não, cara, não é nada disso. Tem cara que nunca fez nada disso, mas tem um conhecimento fantástico, que é um conhecimento que o mundo coloca à disposição dele e ele aproveita isso. Tá, mas qual a diferença dele e do outro? É que ele não tem bloqueios mentais. Os bloqueios deles não existem. Não tem bloqueios. Como não tem bloqueio, fica muito mais fácil de eu colocar as coisas para fazer em frente. Então veja quantos bloqueios nós temos. Quer um exemplo de bloqueio? Um dia eu publiquei o meu 2º livro e eu tinha o livro para vender, mas nossa, mas será que eu devo oferecer para os outros? O que será que eu devo fazer? Né? E eu fui convidado pelo Sebrae Paraná e fui fazer um curso em Jacarezinho. E aí, durante o curso, nós somos desafiados a mudar os nossos padrões. E aí tinha uma senhora lá, disse assim, o meu sonho é vender coxinha. Eu falei, então tá, vou te dar uma grana para você comprar um peito de frango, comprar farinha, e nós vamos vender coxinha. E aí me veio assim, cara, por que você não vende teus livros? Eu falei, puta, vender meu livro é fogo, né, cara? Como é que eu vou fazer isso, né? E aí me veio de novo aquela voz lá de dentro, cara, vai lá, fala com o pároco da catedral e fica lá na porta da catedral de Jacarezinho vendendo o livro. Falei, cara, mas o escritor vai ver. Ó, percebeu como é que são os bloqueios? Mas eu, Alcione, que sou consultor, vou ficar na porta da catedral vendendo livro. Olha a briga interna contra o bloqueio. Eu falei, eu vou ter que vencer essa barreira. Eu não posso ter esse limite. O que eu fiz? Desci na catedral antes da missa começar, falei com o pároco, né,
O padre que ia presidir a celebração, eu falei, cara, eu posso ficar lá na porta e vender meus livros? Ele falou, cara, à vontade, pode ficar lá. E eu fiquei na porta da catedral, sem conhecer ninguém, e naquele dia eu vendi 15 livros na porta da catedral. Aí eu olhei para mim e falei, cara, é possível, tem jeito, mas eu tenho que vencer os meus bloqueios. Porque olha só, o esgotamento do ego podia me pegar naquele dia, não podia? Eu podia ir perdendo energia, que eu não sou capaz, que eu não tenho condição, que para você não é possível, é muito difícil, você vai passar vergonha lá, você vai ficar com cara de pau, vai ser chato para você. Não, eu fui lá e vendi. E isso acontece com muitos. Eu conto uma história que um dia me aconteceu, fazendo uma palestra numa faculdade, e quando terminou a palestra, veio uma jovem e disse assim para mim, como é que eu faço para trabalhar com você? Eu falei, mas por que você quer trabalhar comigo? Cara, eu quero quebrar a minha cabeça. Eu quero ter um outro processo de vida. E ela não veio trabalhar comigo, mas eu acompanhei essa jovem por um bom tempo batendo papo com ela. Hoje eu ainda a acompanho pelo LinkedIn e vejo aonde ela está, numa grande empresa, né, uma pessoa de sucesso. Aí eu pensei assim comigo, puxa, lá tinha 300 alunos assistindo, mas um aluno teve a coragem de romper o padrão. Esse é o rompimento do padrão. E quando você se depara com essas pessoas que têm esse rompimento do padrão, você está diante de gente que vai ter sucesso na vida. Agora, aqueles que o padrão quebra, o padrão não dá, não pode, não vai, tem vergonha, tem medo, tem isso, tem aquilo, outros vão e fazem. Eles vão e realizam. Então é como se você chegasse em casa e falava assim, puxa, eu estou naquele formato de pensamento limitado, estou no esgotamento do ego danado, trabalhei o dia inteiro, trabalhei muito, fiz isso, fiz aquilo. Cara, mas presta atenção nas pessoas de sucesso. As pessoas de sucesso não dormem, cara. As pessoas de sucesso levantam cedo. As pessoas de sucesso trabalham. Elas vão à luta, elas enfrentam o que o dia tem. Aí você encontra com um cara e fala assim, o que você vai fazer à noite? Não, à noite eu vou fazer um bico em tal lugar. Aí a galera da festa diz, puta, ele vai fazer bico, né? Pô, vamos festar. Ele falou, não, cara, eu tenho um projeto, eu tenho algo para alcançar na minha vida. E aí você encontra com ele, totalmente diferente, realizado, e te vem aquela pergunta, pô, mas o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele, muito claro, não foi criado nele uma mentalidade de esgotamento. Não foi criado nele uma mentalidade que ele chega no final do dia acabado. Por isso que tem tanta gente, né, que acorda cedo, vai pro trabalho, do trabalho acha uma hora para ir na academia, depois vai para a faculdade, volta da faculdade. Então, se eu acreditar, se eu não tiver essa trava, como é que pode ser chamado? Essa crença limitante de que eu estou esgotado, eu estou cansado, a minha bateria é infinita. Mental, né? Não do físico. Exatamente isso. Eu sou capaz de fazer. Olha como é que isso funciona. Vamos imaginar que você está num estado de saúde que se faz necessário você eliminar algumas coisas da sua vida. Como, por exemplo, eu tenho uma geladeira lotada de refrigerantes e a cada minuto eu tenho que passar lá e tomar um trago. É como se o seu cérebro dissesse para você, toma, cara, você precisa tomar. 2 segundos depois você sente vontade de tomar? De novo. Olha como é que ele vai te esgotando. Ele vai tirando isso de você. Aí quando você desperta essa possibilidade, não, pera lá, se eu mudar esse formato, se eu mudar essa crença, esse jeito de pensar, eu posso proceder de maneira diferente. E eu posso ter resultados diferentes. Porque senão, cara, é como se nós disséssemos assim, nosso papaizão criou aqui uns caras tudo fracote, molenga da vida e que não são capazes de vencer as coisas. Não foi isso que ele fez. Ele que nos criou de maneira extraordinária, deu vida para nós de maneira extraordinária. Tá, mas nós temos uma briga interna? Claro que nós temos briga interna. Temos briga o tempo todo. Mas só que nos deu capacidade para poder aprender, nos deu capacidade para poder estudar e talvez uma capacidade fantástica como ele deu para essa jovem, né, a Job, para ela poder olhar e falar assim, cara, eu estou fazendo algumas experiências e as minhas experiências estão mostrando que bateria emocional não descarrega. Corpo cansa, cansa, mas bateria emocional não descarrega. Quando ela descarrega? Quando eu acredito que ela descarrega. Quando eu passo a acreditar que ela descarrega mesmo. Quer ver? Olha só,
ontem eu estava com professores e falei para os professores, diz para mim qual o vocabulário que existe no meio de vocês. Final do ano, estamos cansados. Final do ano, estamos arrastando a viola. Final do ano, estamos estressados. Eu falei, é verdade isso? Eu falei, é verdade. Todos nós falamos isso. Eu falei, então, quando todo mundo fala isso, como é que você tem que estar? Cansado. Porque essa é a média, é que todo mundo está falando. Aí lá estou eu, cansado. É essa a condição. Puxa, então por que não mudar o padrão? Por que não mudar esse padrão? E começar a ajudar o outro a dizer assim, cara, estamos cansados, tá, mas nós vamos vencer. Nós somos bons nisso. Nós somos campeão nisso. Nós vamos realizar coisas de qualidade. Nós vamos vencer. É assim que eu tenho sucesso. Vamos falar de relacionamento. O que começa a matar o relacionamento? O que mata qualquer relacionamento chama um negócio chamado, que dá-se o nome, de separação invisível. O que é separação invisível? Separação invisível não é separação de corpo, não é separação de cama e nem separação no cartório. Separação invisível é separação da mente. Aí eu olho para o outro e digo assim, puxa, já não é mais do jeito que era antes. Está diferente. Não é assim. Não é a pessoa que eu queria. Não é a pessoa que eu gostava. Começou a ocorrer o quê? Um esgotamento do estado emocional. Porque eu começo a acreditar que o outro não é mais do jeito que é e como tinha que ser. Esses dias uma senhora me ligou e falou assim, cara, muito obrigado. Porque eu voltei para minha casa e eu comecei a olhar para o meu esposo e dizer para ele, cara, ele é uma pessoa fantástica. Ele é um homem que cuidou de mim. Ela falou assim, eu não disse para ele, eu disse para mim. E eu comecei a ver tudo que ele tinha de fantástico. Você não imagina o quanto nós estamos bem hoje. Eu falei, então, você venceu a primeira etapa, que era a separação invisível, porque depois dela, gente, vem, né? Tudo vai se acontecendo. É a mesma coisa você começar a afirmar, não aguento mais essa empresa, estou eu aqui de novo nessa empresa, essa empresa de novo, esse povo daqui é terrível, vai começar a querer fazer o quê? Um esgotamento. Quando esgotou, você sai de lá cansado. Ah, tá, mas então quando eu esgoto eu não saio mais? Não, não é isso. Eu posso até sair, mas eu saio bem, saio equilibrado, saio com qualidade de vida, vou para algo diferente, para algo novo, mesmo que seja não fazer nada, mas é algo novo e eu faço isso de maneira natural, de maneira espontânea. Entendi. Então, eu sou o que eu acredito. Aí eu não me limito, né, dentro dessa separação invisível, dentro do esgotamento, é porque eu acredito naquilo. Mas aí como que faz? Como que a gente trabalha isso? Porque, ao meu ver, isso vem desde a infância, né? A cultura, meus amigos também pensam assim, né? Puxa, chegando no fim de semana, tô cansado, né? Tô acabado, não aguento mais. Mas como que faz para quebrar isso? Porque já tá muito enraizado, né? Tá. É como nós falamos de mito anteriormente, é como se nós disséssemos assim, os mitos vão se reforçando até o ponto que eles passam a influenciar o nosso próprio comportamento. É como se você dissesse assim, puxa, o povo daquela cidade é todo bravo. Aí você começa a chegar lá e de fato as pessoas são bravas. O mito foi reforçado. Agora, como eu quebro isso? Cara, tem um segredo para isso. Qual é o segredo? Não se quebra pensamento negativo com pensamento positivo. Um pensamento positivo não tem a capacidade de substituir a tua forma e o teu jeito de pensar. O que vai mudar o teu jeito de pensar é uma ação positiva. Quando você tem uma ação positiva, você muda o teu comportamento. E aí acaba mudando o teu jeito de pensar. Então é como se eu começasse a falar para mim, puxa vida, então eu já estou sabendo, eu já tenho esta informação, que eu posso ter uma capacidade mental muito forte, tá? Muito criativa, realizadora, e eu não preciso necessariamente chegar no final da jornada exausto, acabado. Mentalmente, vamos ser bem claro. Entendi, mas peraí, explica de novo para mim. É como se assim, eu quero comprar um carro, né? E se eu pensar, se eu me limitar, tiver a crença de eu não vou conseguir, logo
não conseguirei. E um pensamento positivo não é o que quebra o pensamento negativo. Mesmo que eu fique, mas se eu conseguir, serei feliz. Se eu conseguir, estarei satisfeito. Não é o pensamento positivo que quebra. Ele pode te ajudar, mas ele não tem a capacidade de transformação. O que tem a capacidade de transformação é a ação. A ação, qual é a ação? Puxa vida, me é possível comprar um carro. Ok, mas o que eu vou fazer para comprar um carro? Qual é a minha ação? A minha ação é, vou abrir uma conta, sei lá em que banco, não sei o que, e vou fazer uma aplicação do trocado meu que vai sobrar. Tá, mas e para sobrar um trocado eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que ter uma ação, não vou? Vou ter que parar de gastar com coisas que não são importantes para me sobrar esse trocado e eu poder fazer esse fundo. Tem que ter uma ação. Então eu preciso ter prática. Se eu não tiver prática, não tem essa quebra. Essa mudança ela não acontece. Eu preciso de uma ação positiva. Quando eu tenho uma ação positiva, eu começo a quebrar aquela dificuldade interna. E logo eu começo a ter um ato de repetição. Quando vai gerando repetição, o cérebro cria um negócio chamado engrama. O engrama é um mecanismo de funcionamento automático. Por exemplo, você entra no carro, liga o carro, dá partida, coloca o cinto, mas você não pensa que você fez isso. Automático. Então, ou seja, vai ficando automático ter resultado, vai ficando automático ter sucesso, vai ficando automático chegar ao fim da jornada com a mente legal. É que eu não penso mais, não vou conseguir. Exato. A ideia não, só traço os objetivos, como oração sem ação de nada adianta. Exatamente. Eu traço os objetivos, mas primeiro eu paro de me limitar ao não vou conseguir. E dali em diante é só pensar, não, eu consigo, torna-se atual, né? Você deu um gancho aí bem legal, né? Eu às vezes digo nas minhas palestras assim, gente, Deus quer, cara, mas se você não se mexer não vai acontecer. Não deu certo, acho que Deus não quis. Será que Deus não quis mesmo? Ou será que você não se mexeu? Aí eu digo para as pessoas assim, cara, você tem que usar a sigla TBC. O que sigla é essa? Tira a bunda da cadeira. Essa é a TBC. A TBC é que vai fazer a mudança. Então é a TBC que vai mudar o teu padrão mental. Agora, se eu ficar só pensando, o padrão mental não vai mudar, não vai ocorrer a mudança. Entendi. Ou seja, eu tenho o que vai quebrar esse pensamento negativo, essa limitação é a ação. Exatamente isso. Bem isso. Então, por exemplo, trabalhei o dia todo, estou com o corpo cansado. Ok, preciso descansar, preciso relaxar um pouco, mas isso não significa que o meu estado mental foi para o brejo, foi para o ralo. Ele só vai para o ralo quando você acredita que ele tem que ir, que ele precisa ir, que é necessário ele ir. Tá? Claro que nós não estamos, obviamente, aqui falando de tudo que existe dentro do estado mental. Né? Óbvio, existem doenças, existe uma série de coisas que podem provocar isso. Mas dentro do estado da normalidade, ou seja, dentro da normalidade, o que acontece? Quando eu tenho uma inteligência emocional, eu sei que eu tenho essa possibilidade, eu sei que eu tenho esta capacidade de poder realizar. Quer uma história que pode ajudar? Um dia eu cheguei numa cidade aqui do norte do Paraná, fui a uma prefeitura e um senhor disse assim para mim, Alcione, você que está aqui como consultor, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro que você pode. Cara, eu entrei na internet, vi pela televisão e eu comprei uma fabriquinha de chinelo. Lembra uma época que estava muito em voga, né? Chinelo, camiseta e tal. E ele falou assim para mim, eu sou um cara super caprichoso, cara. Sou muito caprichoso. E eu produzia assim chinelos fantásticos, mas bonitos mesmo. E aí eu falei, agora eu tenho que vender esses chinelos. Ele falou para mim, eu tenho uma belina. Aí eu peguei a belina e enchi ela de chinelo. Quando eu enchi a belina de chinelo, algo aqui dentro de mim falou assim para mim, você é louco, rapaz, você vai vender isso para quem? Mas eu ainda fui forte, falei, não, vou pegar meu carro, vou sair, vou visitar supermercado. Foi quando eu saí da minha cidade, que eu cheguei no trevo, quando eu cheguei no trevo eu fui atacado de novo pro meu pensamento, e o meu pensamento falou assim, só você é louco, funcionário da prefeitura, querendo vender chinelo. Eu falei, não, cara, mas eu sei fazer chinelo legal, eu vou conseguir.
Falou, aí eu cheguei na primeira cidade, parei em frente ao supermercado, vi o supermercado lotado de gente entrando e saindo, e aquela voz interna falou assim pra mim, cara, claro, o cara vai dar risada na tua cara, rapaz. Olha a marca que ele vende, ele vai dar risada na tua cara. Falou, cara, eu liguei o carro e voltei pra minha casa. E eu tenho o chinelo guardado lá até hoje. E eu virei pra ele e falei, então, cara, eu posso te dar uma consultoria que vai durar 2 segundos. Mas como assim? Olha para o espelho e acredita em você, cara. Você tem capacidade, você tem potencial. As tuas crenças limitantes mataram você. O teu ego se esvaziou da porta da tua casa até a porta do supermercado. Quando você chegou lá, você tinha energia? Eu não tinha mais energia nenhuma. Eu estava acabado. Até para vir embora, eu vim embora desgostoso da vida, dirigindo aquela belina num desgosto. O que eu faço com esse chinelo? O que eu vou fazer com essa fabriquinha? Falei, então, acabou a energia do teu ego durante a viagem. Quantos quilômetros foi? Falou assim, dá uns 35. Falei, então, em 35 você perdeu a energia. Ou seja, a própria mente armou contra ele. Exatamente isso. Uma armadilha da mente. E por quê? Porque ele acreditou que a energia ia acabar, que ele ia chegar lá sem energia, que a bateria dele não tinha mais força. Aí quando ele chegou lá, ele falou assim, agora, como que eu levanto daqui? Que coragem que eu tenho? De onde eu vou tirar a coragem? Se ele não acreditasse nisso, ele ia falar assim, vou entrar lá, posso levar um não daquele, vai vender na casa de onde você quiser, posso ser até esculachado pelo comprador, mas a energia dele vai falar assim para ele, cara, fica de pé, cara, o corpo está cansado, você viajou, gastou dinheiro, fica de pé que nós vamos para outra, vamos para a próxima, que nós vamos conseguir na próxima. Aqui, esse está aí o segredo de que podemos nos renovar constantemente, que é o novo modelo mental que nós precisamos adotar para poder sobreviver no mundo VUCA. Esse é o que diferencia os que deram certo dos que, aliás, nem tentaram, né? O Walt Disney, ele foi negado no jornal porque disseram que ele não tinha imaginação, né? Não tinha criatividade. Exatamente, muito bacana. Só que todo mundo negava. Quem não negava? Ele. Ele acreditava nele, que as baterias dele se recarregariam automaticamente. Ele acreditava que ele ia dar certo. Exatamente. As minhas baterias se recarregam o tempo todo. Vem pancada, vem pancada, vem pancada, não tem problema. Tô cansado, tô estressado, andei muito, tô lascado, tô. Mas as minhas baterias vão se recarregar. E é isso, cara. Precisamos recarregar. E essas crenças, elas se estendem até dentro dos relacionamentos da gente. Até dentro, seja numa amizade, num namoro, num casamento, se estende a tudo. Uma vez eu estava fazendo um treinamento e tinha uma pessoa, né, e ele disse assim, nós trabalhamos em 3 na empresa do meu pai e nós somos todos muito felizes. Eu falei, é legal, né? Vocês não têm nem ruga na testa de brava. Ele falou, não, porque o papai... Toda vez que a gente se enroscava, ele vinha e fazia assim, olha, vocês são felizes e vocês se amam, vocês são filhos da mesma carne. Pensa num povo alegre, somos nós, e pensa num negócio de sucesso, é o nosso. Ou seja, a gente é sobrecarregado de crenças. Muitas crenças são fortalecedoras. Crença da tua fé, crença da tua salvação, crença da tua esperança do amanhã. Mas muitas crenças, elas são limitantes. Então, quando você vê uma pessoa que diz assim, puxa, eu preciso ir ao banco, sacar um dinheiro, mas eu estou com vergonha de chegar lá e não saber apertar aqueles botões. Ele está dizendo o quê? Eu tenho uma crença limitante. Ele chega lá e não consegue mesmo, né? Mas se ele não consegue, o que ele faz? Ele chama assistente. E assistente vai lá e fala, senhor, é só você fazer assim, assim, assado. Qual o problema? Nenhum. Mas eu tenho uma crença que se vou passar vergonha, vai ficar chato. É uma crença. Já chega programado para isso. Você tem filhos pequenos, ok? 3. Você percebe que eles têm uma leveza de cara de pau, de pedir que eu quero isso, que eu quero aquilo, na maior tranquilidade. Eles encontram com as pessoas na rua, eles se cumprimentam. Como é que você tá? Você tá bem? Oi, eu te conheço. Por que eles são assim? Eles não têm vergonha de perguntar, de não saber. Eles não têm essa maldade, né? É porque não tem crença. Não tem crença. Aí o pai pode virar para ele e dizer para ele, e obviamente educá-lo, falar, filho, tem que tomar cuidado, porque tem perigo nisso, né? Mas não se limite
quando for seguro em fazer pergunta, em questionar, em buscar saber, em ter conhecimento. Eles têm que ser incentivados. Senão vão criando crenças e essas crenças podem matar o sucesso. Assim como pode ter matado o sucesso de muitos de nós. Quando começou a pandemia, eu tinha uma crença. Não sei falar na frente desse tal de webcam. Era uma crença. E eu tive que quebrar a crença em 3 dias. E nos primeiros dias foi terrível, a luz não funcionava, a internet caía, aí eu tive que comprar outra, aí o computador, o ventilador ligava, fazia um barulho danado, você não sabia onde estava, que era chiadeira, você está tendo tempestade, tá? Crença, e tudo foi sendo resolvido. Tá, mas vou parar, não vou fazer mais. Não, vou em frente, eu vou fazer. Eu vou arrumar, eu vou corrigir, eu vou tentar, eu vou fazer. E aí você quebra e você instala um novo padrão mental. É como se as pessoas virassem para você e falassem assim, cara, é uma delícia ficar perto de você. Por que é gostoso ficar perto de mim? Porque perto de você eu sinto que tem algo diferente, que você acolhe, que você entende, que você respeita, que você reforça as minhas limitações para que eu possa vencê-las e ir de uma maneira diferente. Então você pode ser o quê? Um grande quebrador de crenças. Mas como diz a palavra, né? Não dá para um cego guiar outro cego. Então, primeiro eu tenho que quebrar o quê? As minhas próprias crenças. Vou fazer a pergunta para você, como se você estivesse perguntando para mim. E você, já agora na casa dos 60 anos, ainda tem crença? Tenho, muitas. Às vezes eu olho para mim e digo, eu não sou capaz. Às vezes eu olho e digo para mim, eu não vou conseguir. Aí pera lá, cara, você é coach, você faz PNL, você prega, né? Você tem tudo aí na mão, presta atenção no que você afirmou. Aí eu começo a olhar para a minha afirmação e falar, pera lá, eu vou fazer, e eu vou dar um jeito. Eu vou entrar no YouTube, né? Eu vou pesquisar, eu vou ver, eu vou descobrir, e eu vou fazer algo diferente. Então a gente tem crenças. Dizer que nós vamos crescer sem crenças, isso não vai acontecer. Porque às vezes até o reforço que nós temos que fazer no processo educacional para gerar segurança para a vida daquela criança, gera nela algumas crenças. Mas nós temos que mostrar para ela que crenças podem limitar o processo da vida delas e que elas podem ter uma vida totalmente diferente e livres sem as crenças que limitam. E principalmente ter certeza de que as baterias se recarregam automaticamente. Show de bola? Deu tempo aí? Maravilha, um grande abraço para vocês, fiquem com muita paz e com muita leveza e comece a acreditar, é possível, tá? Não deixa ninguém implantar na sua cabeça que não é possível. E principalmente, não leve com você esse padrão de que a bateria mental tem que ser recarregada. Ela não precisa disso. Só você acreditar nisso, a mudança já vai ocorrer. Abração!